Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma aula de Física 2. Então, dando continuidade ao nosso assunto de rotações, hoje nós iremos falar sobre uma grandeza rotacional que é o torque. Então, para falar sobre o torque, nós primeiramente precisamos falar sobre as forças que fazem o corpo entrar em movimento de rotação. Então, aqui nessa figura, eu tenho um corpo rígido, representado aqui por essa forma verde, e no ponto P, eu tenho a aplicação de uma força F. Essa força F, que está a uma distância R do eixo de rotação, produz esse movimento de rotação. Então, o que eu escrevi aqui? A capacidade da força de fazer o corpo girar depende não só do módulo da componente da tangencial, o Ft, mas também da distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto O, que é onde está o eixo de rotação. Então, para levar em conta esses dois fatores, nós definimos a grandeza chamada de torque, certo? Então, aqui, essa minha força, eu posso decompor em uma componente que é tangencial, ou seja, tangente aqui essa trajetória circular, então, representado pelo Ft, e eu tenho também uma componente radial, que é o Fr. Essa componente aqui, ela não tem influência no movimento de rotação. Imaginem vocês, eu pegar uma porta e puxar na direção da dobradiça. Então, eu não consigo fazer uma porta se mover dessa maneira. Eu tenho que puxar ela em direção à fechadura, ou seja, tangente a esse movimento de rotação que eu desejo realizar. Então, como é que eu vou determinar esse torque? O torque, pessoal, ele é representado pela letra grega tau, essa letra aqui. E ele é uma grandeza vetorial também. Então, eu posso escrever o torque, meu vetor torque, como sendo o produto vetorial da força pelo deslocamento. Na verdade, o R vetorial F. Então, aqui nós temos duas grandezas vetoriais, que R é a distância entre o eixo de rotação até o ponto P, e o vetor força que está sendo aplicado aqui no ponto P. Bom, mas aqui nós estamos mais interessados em determinar o módulo desse torque. Então, o que nós vamos fazer? Como aqui nós temos um produto vetorial, eu posso escrever o módulo do torque, então aqui representado, como sendo o R, a distância R, vezes a força, vezes o seno do ângulo θ. Então, aqui, o ângulo φ. Aqui, letra grega, φ. O ângulo φ é o ângulo que a força faz com a componente aqui da linha de ação, do vetor posição, aqui, o vetor R. Então, esse é o ângulo φ. Se eu translado essa minha componente para cá, se eu trago ela fechando esse meu triângulo retângulo, FT, então, utilizando trigonometria, eu tenho que FT vai ser igual a F seno do ângulo φ, ok? Então, é essa força que ela é responsável para fazer o movimento de torção que nós falamos, né? Esse movimento de rotação. Então, por isso, RF seno do ângulo φ. O torque, então, cujo nome vem de uma palavra em latim, significa torcer. E ele pode ser descrito coloquialmente como a ação de girar ou torcer de uma força F. Então, é a ação que essa força tem, é o efeito também que essa força tem de torcer, de girar esse meu corpo, esse meu objeto, tá? A unidade do torque, como eu estou multiplicando um comprimento por uma força, ela vai ser, no sistema internacional, o Newton-metro. Bom, agora que sabemos que essa força, ela produz um torque sobre o corpo, e este faz com que
o corpo entra em um movimento de rotação, eu posso dizer que essa força, ela faz com que haja a variação de uma velocidade, né? Por exemplo, se ele está em repouso, esse torque pode fazer esse corpo adquirir uma velocidade angular. Ou se ele tem uma velocidade angular constante, esse torque pode fazer ele aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Então, esse torque, eu posso dizer que ele produziu uma aceleração. Então, aqui, a grandeza que nós já vimos, a aceleração angular. Então, se eu tenho a aceleração angular produzida pela aplicação de uma força e, consequentemente, produzindo um torque, eu posso determinar também a segunda lei de Newton para rotações. Então, o torque pode fazer um corpo girar, como acontece quando abrimos ou fechamos uma porta. Agora, estamos interessados em relacionar o torque resultante à aceleração angular produzida pelo torque. Então, nós fazemos isso realizando uma analogia com a segunda lei de Newton, que nós já vimos, né, lá em Física 1, onde eu tenho que o vetor força é igual a massa vezes o vetor aceleração, né? Lembrando que aqui eu represento o meu vetor em negrito, né? E o módulo como sendo a letra itálica. Então, o vetor força igual a massa vezes aceleração. Uma forma de escrever isso aqui, força resultante, vetor igual a massa vezes a aceleração. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos fazer uma analogia aqui, trazendo essa equação para o nosso movimento de rotação. Então, análogo à força, nós temos o torque. Então, torque resultante, análogo à força resultante. Análogo à massa, que nós vimos na aula anterior, né? A massa, para a primeira lei de Newton, ela define também a inércia de um corpo, né? A capacidade que um corpo tem de resistir à mudança do movimento. Então, análogo a isso, aqui em rotações, nós temos um momento de inércia, que é a capacidade que um corpo tem de resistir ao movimento de rotação, né? Representado pela letra I maiúscula. E análogo à aceleração linear, aqui nós temos a aceleração angular. Então, eu posso escrever a segunda lei de Newton para rotações como sendo torque resultante igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Para exemplificar, eu trouxe esse exercício aqui. A figura mostra um disco uniforme com massa de 2,5 kg e raio de 20 centímetros, montado sobre um eixo mecânico horizontal fixo, representado aqui na figura. Um bloco de massa 1,2 kg está pendurado na extremidade de uma corda de massa desprezível que está enrolada em torno da borda do disco. Determine a aceleração do bloco em queda, a aceleração angular do disco e a tração na corda. Uma observação aqui é que a corda não escorrega no disco e não há atrito no eixo mecânico. Então, aqui eu tenho o diagrama já representado. Então, eu tenho o disco, esse disco uniforme, que tem um raio de 20 centímetros. Nele está pendurado, então, uma corda. Em sua extremidade tem um bloco de massa M. As forças já estão aqui representadas. Mas, de qualquer forma, eu vou reescrever novamente esse diagrama e eu vou fazer isoladamente. Então, aqui eu desenhei o diagrama de força para o bloco e o diagrama de força para o disco. Então, só trouxe para cá o desenho que está representado aqui ao lado da figura, tá certo? Então, vejam, pessoal, para eu resolver esse exercício, a primeira coisa que eu fiz foi representar as forças em um diagrama de forças. Agora, para que eu resolva ele facilmente, eu preciso adotar o mesmo referencial tanto para o bloco quanto para o disco. O que eu quero dizer com isso?
Se o meu disco gira neste sentido, no sentido anti-horário, o bloco sobe. Se ele gira no sentido horário, o bloco desce, ok? Então, nós vamos falar sobre a tendência do movimento. Então, a tendência do movimento é o bloco descer e o disco girar no sentido horário. Desta forma, então, nós iremos colocar o sentido positivo para baixo e o sentido de rotação, o sentido horário, certo? Então, agora, posso fazer o somatório de forças tanto para o bloco quanto para o disco. Então, somatório de forças. Para o bloco, eu só tenho forças no eixo Y. Então, vou aplicar a segunda lei aqui, a segunda lei de Newton, somatório de forças no eixo Y é igual peso positivo, módulo do peso, né? Mais não, menos a atração. Então, tem aqui peso menos atração, isso daqui é igual a massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Ok? Então, eu vou ter massa do bloco vezes a gravidade, menos o módulo dessa tração, é igual a massa do bloco vezes o módulo da aceleração, que é o módulo da aceleração da gravidade. Não consigo calcular nem a tração, nem a aceleração, porque ambos são incógnitas, justamente é o que o problema está pedindo, tração e a aceleração do bloco em queda. Então, vou chamar essa equação de equação 1 e vou fazer o somatório de forças aqui para o disco. Então, o somatório de forças para o disco, na verdade, aqui eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton para rotações. Então, eu tenho o somatório de torque, que é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, a única força que está realizando o torque aqui é a força de tração, que é a mesma sentida no bloco. Então, eu vou ter torque 1 é igual a tração vezes o raio R, módulo dessa tração vezes o raio R, uma vez que o torque que está sendo aplicado aqui vai ser justamente o módulo dessa força vezes o módulo desse raio, T vezes R, tá? E isso daqui é igual ao momento de inércia vezes a aceleração alfa. Aqui, novamente, pessoal, eu tenho duas incógnitas, então, eu não consigo resolver essa equação. Então, eu vou chamar isso aqui de 2. Então, vejam, eu tenho 1, 2, 3 incógnitas. Tração, aceleração do bloco e a aceleração angular, que é a aceleração com que esse disco ele está girando. Então, eu preciso de mais uma equação para poder resolver este problema. Como é que eu faço isso? Lembrando das relações entre as grandezas lineares e grandezas angulares. Uma equação que eu tenho que relaciona é igual que a aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio, que nós vimos na aula passada, né? Então, vou chamar isso aqui de equação número 2. Então, agora sim, tenho 3 equações e três incógnitas. Posso resolver isso daqui como um sistema. Então, para resolver, eu vou deixar tudo em função da tração. E para isso, eu vou substituir aqui a aceleração angular pela equação que ela representa, que vai ser a aceleração tangencial dividido pelo raio, tá? Então, vou chamar essa aqui de equação
3 e eu vou substituir a equação 3 na equação 2. Equação 2 eu tinha chamado... Não posso ter duas equações com o mesmo nome, né? Então, como é que vai ficar? Só escrever tração vezes o raio é igual ao momento de inércia vezes a aceleração tangencial dividido pelo raio. Uma vez que eu tenho aqui o disco e o momento de inércia de um disco que tem o seu eixo de rotação no centro, isso daqui é 1/2 da massa do disco vezes o raio ao quadrado. Então, substituindo tudo, eu tenho tração vezes o raio igual a 1/2 da massa do disco vezes o raio do disco ao quadrado, vezes a aceleração tangencial dividida pelo raio. Desse raio cancelo com este e este cancelo com este. Então, eu posso dizer que a tração vai ser igual à massa do disco vezes a aceleração tangencial dividido pelo raio. Ainda não posso calcular porque não conheço a aceleração tangencial, mas eu posso chamar esta equação de equação 4 e substituir a equação 4 na equação que nós chamamos de 1. Então, vai ficar, vou substituir a equação 4 na equação 1. Massa do bloco vezes a aceleração da gravidade, menos a tração. A tração é aquilo que nós definimos na equação 4, massa do disco vezes a aceleração tangencial, que não é raio, né, tá, pessoal? Aqui é 2, o raio foi cancelado. 1/2 de m vezes a. Dividido por 2. O que nós temos? É igual a massa do bloco vezes a aceleração tangencial. Tudo que tem a aceleração, eu vou colocar de um lado da equação, o que não tiver, vou colocar do outro. Então, vai ficar massa vezes a aceleração tangencial dividido por 2, mais massa do bloco vezes a aceleração tangencial, que é igual à massa do bloco vezes a gravidade. Colocando em evidência, eu tenho m sobre 2 mais mb, que multiplica a aceleração tangencial, que é igual à massa do bloco vezes a gravidade. Por fim, essa multiplicação passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, m sobre 2 mais mb. Agora sim, a massa do bloco eu tenho, vou colocar aqui, massa do bloco é igual a 1,2 quilogramas, a massa do disco 2,5 quilogramas. Então, o módulo da aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esses valores nesta equação, a gente encontra uma aceleração tangencial de 4,8. Todas as unidades estão no sistema internacional, então, unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Encontrando o valor da aceleração, eu consigo voltar nas outras equações e encontrar as outras variáveis. Então, a tração vai ser o valor da massa, 2,5 vezes a aceleração, 4,8 dividido por 2,
Isso dá um valor de 6 newtons. Lembrando que aqui é a força de tração, né? O módulo, então, dessa força de tração, 6 newtons. E também posso calcular a aceleração angular. Vou fazer aqui do ladinho. Alfa é a aceleração tangencial dividido pelo raio. Então, eu vou dividir 4,8 pelo raio, que é 0,2, né? 20 centímetros é igual a 0,2 metros. Lembrando que esse raio é o raio do disco. E isso daqui vai me fornecer um valor de 24 unidades de aceleração angular radiano por segundo ao quadrado. Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios da nossa matéria. Então, para não perder nenhuma atualização, não esqueça de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado.